Imagina que a partir de hoje, você começa a caminhar de verdade para uma vida em que o dinheiro não manda mais em você, em que as contas não tiram seu sono, em que você escolhe onde quer trabalhar ou até se quer continuar trabalhando. É disso que a gente vai falar hoje, de um plano claro para você chegar o mais rápido possível na sua liberdade financeira, independente se você ganha pouco, médio ou muito, se é CLT, autônomo, servidor público ou faz um bico no fim de semana. Quando a gente fala em liberdade financeira, muita gente imagina mansão, carro de luxo, viagens internacionais todo mês, relógio caro no pulso e foto bonita no Instagram. Só que na prática, liberdade financeira é muito mais sobre tranquilidade do que sobre ostentação. É sobre você ter um padrão de vida que combina com quem você é, pago por uma renda que não depende só do seu suor diário. E isso é possível para muito mais gente do que você imagina, desde que exista um plano e disciplina. Antes de te mostrar os números, eu preciso te pedir uma coisa rápida, porque isso ajuda demais o canal. Se esse assunto já mexe com você, se você quer ver mais vídeos assim, aproveita agora, sem esperar para depois. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e já comenta "Quero liberdade financeira". Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante e faz com que ele chegue para mais pessoas que também estão perdidas com dinheiro. Vamos começar pelo começo. Você precisa descobrir o seu número da liberdade. Não existe liberdade financeira sem um alvo claro. Número da liberdade é o valor que você precisa ter investido para gerar uma renda que banca o seu custo de vida, mês após mês, sem que você precise ficar refém de um emprego ou de horas extras. Não é um número mágico, é matemática aplicada à sua realidade. E o mais legal é que qualquer pessoa pode fazer esse cálculo com papel, caneta e sinceridade. Liberdade financeira não significa a mesma coisa para todo mundo. Para algumas pessoas, liberdade é ter uma casa simples, um carro básico, conseguir viajar de vez em quando e não depender de empréstimo para nada. Para outras, liberdade inclui escola particular para os filhos, plano de saúde mais completo, viagens mais frequentes. O erro é tentar copiar o sonho dos outros. O seu número da liberdade tem que caber no seu estilo de vida, nos seus valores e nas suas prioridades. Então vamos organizar esse raciocínio. Imagina que você quer viver de forma confortável, sem ostentação, mas também sem sufoco. Você coloca no papel quanto gastaria por mês com moradia, alimentação, transporte, contas básicas, saúde, lazer e um pouco de imprevistos. Vamos supor que, somando tudo isso, você chegue num custo mensal em torno de R$ 4.500. Isso já daria algo perto de R$ 54.000 por ano, considerando 12 meses. Agora pensa em outra pessoa com uma realidade diferente. Ela tem filhos, paga escola, tem um plano de saúde um pouco mais caro, gasta um pouco mais com o mercado, mas não liga para carro 0 quilômetro. Talvez o custo mensal dela fique perto de R$ 7.000. No ano isso dá algo em torno de R$ 84.000. É mais do que o primeiro exemplo, mas ainda estamos falando de um padrão de vida possível, sem mansão, sem jato particular, apenas conforto e segurança. Existe uma regra simples que muita gente usa como referência, a chamada regra dos 25. Ela parte da ideia de que, se você tiver um valor investido que permita retirar aproximadamente 4% ao ano, corrigindo com o tempo, você consegue viver de renda sem destruir o patrimônio. Então, para estimar o seu número da liberdade, você pega o seu custo anual e multiplica por 25. Não é perfeição matemática, mas é um excelente ponto de partida para quem nunca fez conta nenhuma. Vamos aplicar isso no exemplo mais simples. Se o seu custo anual for em torno de R$ 54.000, multiplicando por 25, você chega perto de R$ 1.350.000 investidos para sustentar esse padrão de vida de forma teórica. Parece muito? Sim. Assusta? Sim. Mas esse número não é para amanhã. É uma direção para você ir se aproximando ao longo dos anos, com aportes mensais e juros compostos trabalhando a seu favor. Agora, pensando naquele segundo caso, com custo anual perto de R$ 84.000,
Multiplicando por 25, você teria algo próximo de R$ 2.100.000 como número da liberdade. De novo, não é para desanimar. Esse valor não é um muro, é um farol. E ele pode mudar com o tempo, porque talvez você reduza gastos, mude de cidade, troque de estilo de vida. O importante é você entender que existe uma lógica por trás da liberdade financeira. Não é sorte de poucos. Agora, imagina uma escolha diferente. Em vez de financiar um carro zero por muitos anos, você decide comprar um carro usado, mais simples, à vista ou com um financiamento bem menor e mais curto. Talvez esse carro não chame atenção na rua, talvez seus amigos não elogiem tanto, mas a diferença de custo ao longo de alguns anos é brutal. Dinheiro que iria para parcela e juros passa a ir para investimento e construção de patrimônio. É assim que, silenciosamente, muita gente comum começa a ganhar jogo. Outro ponto gigantesco é a moradia. Aluguel alto demais em bairro da moda, financiamento de imóvel além da capacidade real de pagamento, casa muito maior do que a família precisa. Quando você olha friamente, moradia costuma ser o maior gasto do orçamento e, ao mesmo tempo, é uma das áreas onde mais dá para otimizar. Não é sobre se apertar ou morar mal, é sobre não assumir uma conta que vai te sufocar por décadas. Existe uma ideia potente chamada hackear a casa. Ao invés de simplesmente alugar ou comprar um imóvel só pensando em conforto, você pode buscar um lugar que tenha potencial de renda. Pode ser uma edícula nos fundos, um quarto com banheiro que possa ser alugado, um pequeno estúdio com entrada separada. Você mora em uma parte e aluga a outra. Em muitos casos, o valor desse aluguel parcial consegue cobrir uma parte importante, ou até toda, a despesa de moradia. E isso não vale só para quem compra. Mesmo quem mora de aluguel pode pensar estrategicamente. Às vezes, compensa alugar um imóvel um pouco maior, com possibilidade de dividir com alguém de confiança, ou transformar um cômodo em espaço de trabalho e atendimento. Claro que tudo isso exige conversa com o proprietário e cuidado com regras, mas a lógica é sempre a mesma. Transformar um gasto obrigatório em algo que gera pelo menos um pouco de dinheiro de volta. Saindo dos grandes custos, vamos falar de uma coisa que parece pequena, mas que somada no ano pesa muito: marcas. A gente se acostumou a comprar algumas marcas simplesmente porque elas sempre estiveram na nossa frente na prateleira, no anúncio de televisão, na propaganda bonita. Só que em muitos produtos, a marca mais famosa e a marca própria do mercado têm qualidade muito parecida. A diferença está no preço, e essa diferença vai embora todo mês sem a gente notar. Quando você começa a trocar com consciência produtos de marca muito famosa por versões equivalentes mais baratas, não é raro ver uma economia de alguns reais em cada item. Soa pouco, mas imagina isso em arroz, feijão, leite, café, óleo, produtos de limpeza, higiene. No fim de um ano, essa economia pode virar centenas ou milhares de reais que poderiam estar indo para a sua reserva de emergência ou para os seus investimentos, em vez de engordar o lucro de grandes empresas. Agora vamos falar de um personagem polêmico na vida do brasileiro: o cartão de crédito. Cartão não é vilão e nem mocinho, ele é uma ferramenta. Nas mãos de quem não tem controle, vira um desastre. Nas mãos de quem tem disciplina, vira um aliado para construir histórico de bom pagador e acessar condições melhores de crédito quando realmente for necessário. O problema é que muita gente usa cartão como se fosse dinheiro extra e não como meio de pagamento. Então a regra de ouro é simples: cartão não é extensão de salário. É um atalho para organizar seus pagamentos e acumular algum benefício, se fizer sentido, mas sempre com o valor da fatura cabendo no seu bolso, sem depender de parcelamento eterno. Se você ainda está na fase de descontrole, às vezes o melhor passo é reduzir limite, diminuir quantidade de cartões ou até passar um tempo sem usar, até pegar firme no orçamento para depois voltar a usar com maturidade. Tudo o que a gente falou até aqui mexe com o seu lado das despesas. Agora, vamos olhar para o outro lado da balança: a renda. Depender de uma única fonte de renda hoje é muito arriscado. A gente vive num mundo
em que empresas mudam, tecnologia muda, concursos atrasam, vagas somem do nada. É como sentar em um banco com uma perna só. Qualquer chacoalhada derruba. O que a gente quer é construir um banco com várias pernas para ter estabilidade. Pensa na sua semana. Uma semana tem 168 horas. Se você trabalha em um emprego de 44 horas semanais, dorme 8 horas por noite, leva algumas horas em transporte, cuida da casa, ainda assim sobram dezenas de horas livres. Parte disso é para descansar, claro, ninguém é máquina. Mas uma parte pode sim ser usada para construir uma renda extra, aprender uma habilidade, montar um projetinho paralelo que no futuro pode virar uma nova fonte de liberdade. Você não precisa começar algo grandioso. Pode ser um serviço simples, como fazer doces para vender, dar aula particular, prestar serviço de manutenção, trabalhar com edição de vídeos, social media, design, fazer freela na sua área, atender clientes como profissional liberal, vender produtos pela internet. O importante é entender que, quanto mais valor você gera para o outro, mais você pode cobrar com o tempo. E se você transforma essa renda extra em investimento, em vez de gasto, o efeito é poderoso. Eu sei que a primeira reação de muita gente é dizer, não tenho tempo. Mas muitas vezes o que falta não é tempo, é prioridade. Uma parte do tempo que hoje vai para maratonar série, rolar feed de rede social ou discutir em grupo de mensagem poderia ser usada pelo menos algumas horas por semana para aprender algo novo, testar uma ideia, atender um cliente a mais. Não é parar de viver, é usar uma fatia da semana como investimento em você e na sua liberdade futura. Se você está curtindo esse conteúdo até aqui, faz o seguinte: pausa um segundo e comenta aqui embaixo: vou criar minha segunda renda. Isso te compromete publicamente com você mesmo e ajuda o YouTube a entender que esse assunto é importante. E lembra também de conferir, depois do vídeo, os links dos livros que eu recomendo na descrição. São leituras que podem mudar seu jeito de ver o dinheiro, e quando você compra pelos links do canal, ajuda esse conteúdo gratuito a continuar chegando para mais gente. Agora vamos entrar na parte que muita gente gosta e ao mesmo tempo tem medo: investimentos. Investir não é coisa de gênio da matemática, nem de quem já nasceu rico. Investir é basicamente escolher onde o seu dinheiro vai ficar trabalhando enquanto você faz outras coisas. E existem vários tipos de investimentos, com níveis diferentes de risco, retorno e complexidade. O grande erro é achar que precisa de muito dinheiro para começar ou esperar a situação melhorar para só então investir. Um dos primeiros degraus é a renda fixa mais simples, que rende um pouco acima da poupança e protege sua reserva de emergência. Títulos atrelados à taxa básica de juros ou ao índice de inflação podem ser usados como colchão de segurança, aquele dinheiro que você não quer ver oscilando, mas que também não quer parado. A ideia é ter pelo menos alguns meses do seu custo de vida guardados em algo mais seguro, para não precisar recorrer a empréstimo caro quando pintar um imprevisto. Depois, você pode começar a olhar com calma para investimentos que geram renda, como fundos imobiliários, que pagam aluguéis mensais para os cotistas ou ações de empresas que distribuem parte do lucro em forma de dividendos. Isso não significa escolher qualquer coisa, nem sair copiando carteira de influenciador. Significa estudar, entender o básico, diversificar entre algumas boas opções e ter paciência. A construção de renda passiva acontece devagar, mas ela acontece para quem é consistente. Tem também os ativos mais voláteis, como o próprio Bitcoin e outras criptomoedas. Eles podem ter um papel interessante em uma carteira bem pensada, como uma pequena parcela que busca proteção contra a desvalorização da moeda e possíveis valorizações no longo prazo. Mas é fundamental entender que esse tipo de ativo sobe e desce com força. Não é lugar para colocar o dinheiro do aluguel, nem a reserva de emergência. É, no máximo, um tempero na carteira e não o prato principal. Imóveis físicos continuam sendo, para muita gente, um caminho de construção de patrimônio. Comprar um imóvel para morar e outro para alugar, montar kitnets,
transformar uma casa grande em vários pontos de renda, tudo isso pode fazer sentido para quem tem perfil e capital para isso. A ideia é sempre a mesma: usar o imóvel não só como teto, mas como peça de um plano maior de liberdade. E, de novo, não é uma regra única. Tem gente que vai preferir mais fundos imobiliários e menos tijolo, e está tudo bem. Quando você junta tudo isso, começa a montar um caminho. Reduzir grandes gastos desnecessários, organizar impostos e dívidas, criar renda extra, construir reserva, investir em ativos que geram renda e, aos poucos, se aproximar do seu número da liberdade. Não é rápido, não é fácil, não é glamuroso, mas é concreto. É muito mais saudável do que apostar em prêmio de loteria ou em promessa milagrosa de ficar rico em poucos meses. A grande armadilha é aumentar o padrão de vida toda vez que a renda cresce. Recebeu aumento, troca de celular. Fez hora extra, parcelou viagem. Conseguiu uma promoção. Financiou um carro maior. Quando você faz isso o tempo todo, a vida melhora na aparência, mas por dentro continua frágil. O segredo de quem constrói liberdade é, por um bom tempo, manter um padrão de vida abaixo daquilo que poderia bancar, justamente para transformar a diferença em investimento. Liberdade financeira não é só sobre dinheiro. Ela é sobre tempo, escolha e paz de espírito. É poder dizer não para ambientes tóxicos, é não ter que aceitar tudo calado por medo de ser mandado embora, é ter margem para ajudar alguém da família sem se endividar, é conseguir planejar uma aposentadoria digna sem depender apenas da previdência. O dinheiro é o meio que te dá opções, e não um fim em si mesmo. Se você chegou até aqui, provavelmente já entendeu que não existe milagre, mas existe caminho. E eu quero te convidar a dar passos concretos depois desse vídeo. Pega um papel, anota o seu custo de vida atual, mesmo que por cima. Tenta imaginar como seria um padrão de vida confortável para você, sem exageros. Calcula, de forma aproximada, quanto isso daria por ano e multiplica por 25 para ter um primeiro rascunho do seu número da liberdade. Não precisa ser perfeito, só precisa existir. Depois faz uma segunda lista. Uma com os grandes gastos que você pode otimizar nos próximos meses, e outra com formas de gerar renda extra com as habilidades que você já tem. Não espere o cenário ideal. Não espere sobrar dinheiro. A liberdade financeira começa quando você decide que vai tratar esse tema com seriedade, mesmo ganhando pouco. Muita gente que hoje vive de renda começou ganhando muito menos do que você talvez ganha hoje, mas teve disciplina e visão de longo prazo. Se esse vídeo está te ajudando a clarear as ideias, aproveita e compartilha ele com alguém que você gosta e que está perdido com dinheiro. Um amigo, um colega de trabalho, alguém da família. Às vezes, uma conversa como essa é o empurrão que a pessoa precisava para acordar para a vida financeira. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso faz toda a diferença para esse conteúdo continuar existindo.